A gente tá chegando na metade da segunda temporada e uma coisa que eu tô sentindo falta, que eu imagino que quem jogou os games vai concordar comigo, até porque lá você enfrenta o inimigo o tempo inteiro. É isso que faz o game ter a sua interação, na prática, na ativa, com a arma na mão, indo em lugares, enfrentando gente e fazendo coisas. A maior diferença entre o game e a série, um lugar diferente, talvez até se fosse um filme, para você contar a história, é que você precisa justamente da história. Não que a história não esteja presente no game, mas ela não precisa ter a atividade de alguém com um controle na mão o tempo inteiro. O que eu quero dizer com isso? Que lá você vê o inimigo de perto por muito mais tempo do que você acaba vendo na série, aonde eles aparecem cá ou lá. Então, o que eu tenho sentido bastante falta é da gente conhecer, de fato, as diferentes espécies que compõem o Covenant, já que esse não é uma espécie só, mas um grupo de espécies que resolveram trabalhar juntos, sendo que cada um deles tem lá as suas características, formas de agir, até no campo de batalha o como você enfrenta eles muda, pelas armas que eles têm, pelo seu comportamento, pelas suas características. E aqui nesse episódio a gente vai acabar vendo de novo um desses personagens voltando, sendo que a gente inclusive já chegou a ver outros tipos. Mas para aquela pessoa que está chegando meio desavisada e não é necessariamente uma manjadora dos games, eu tenho certeza que fica complicado separar quem é quem, como é que cada um funciona e aquele papo todo. Então, realmente, eu acho que nisso eles estão pecando um pouco. Salve telanautas, olha eu de volta aqui pra gente falar do episódio da semana. Eu, Heitor Teixeira, trazendo pra vocês os meus comentários a respeito de Halo na sua segunda temporada, quinto episódio, Aléria. Episódio esse que tem a seguinte sinopse oficial. Depois da derrota, os sobreviventes sofrem para se recuperar. No planeta isolado Aléria, John luta contra uma perda sem precedentes. Soren e Laera procuram por seu filho desaparecido. E a Maki pisa em ovos enquanto o árbitro fica impaciente. É justamente por causa desse tal de árbitro que eu comecei o vídeo falando o que eu falei a respeito das tais espécies alienígenas, já que ele ser chamado de árbitro aqui na série ainda não fez lá muito sentido para quem não acompanhou o desenrolar do como ele estava se comportando na historinha que gerou ele se tornar o tal árbitro. O que isso afeta a história e como é que isso muda as coisas no fim das contas. Se eu tivesse que reduzir a função desse episódio para uma frase curta, eu diria que esse é um episódio de despedida. Seja uma despedida real, física, de alguém ou de alguma coisa ou de algum lugar que não vai estar mais presente, mas também a despedida de uma crença, de alguma coisa que antes parecia fazer todo o sentido do mundo para você, mas agora você vai ter que aprender a conviver entendendo que a realidade é outra. O que pode não ser assim tão simples. Pessoal, deixa eu pedir uma ajuda para vocês. Gostaria muito que vocês deixassem um like, porque isso fortalece muito o meu trabalho. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, considere vir fazer parte do canal na tela, o canal Nerd que cresce todo dia, que é uma verdadeira família com a sua presença. Então, vem fazer parte disso. Vou deixar o convite também para vocês participarem aqui na tela, ou seja, deixando os comentários de vocês para que eles sejam lidos no programa na próxima semana. O que é falado a respeito desse episódio aqui nos comentários, se vocês seguirem as regras que estão na descrição do vídeo, vocês podem aparecer na semana que vem. Então, inclusive, teve alguém que participou, fica até o final para ver o que a pessoa conversou. A partir desse ponto aqui eu vou dar uma recapitulada básica, mas a real função disso é eu poder pontuar cada pedacinho, colocando a minha opinião a respeito do que estava acontecendo lá, os meus achismos, teorias e por aí vai. Então estejam todos avisados que daqui pra frente vai chover spoiler. O episódio mal começa com o pessoal atordoado desde o que aconteceu no final do episódio passado e de cara eles já têm ali uma luta de chefe, uma boss fight. Justamente com o tal indivíduo que vai acabar gerando uma série de problemas, mas quem sabe talvez até algum tipo de futura parceria, já que esse aí não é simplesmente mais um alienígena qualquer. Ele é um que está sendo destacado
com uma presença um pouco diferente do resto dos aliados do Covenant. Então, ao mesmo tempo que ele serve ali como antagonista na cena, ele vai acabar estando presente no episódio e na série, de forma mais massiva um pouco mais pra frente. E com a ideia de que ninguém fica pra trás, lá vai a Rhys justamente buscar o corpo do Vennec, já que por mais que ele agora seja só um corpo, ele representa mais que isso pra ela. Por mais que o Jon esteja lutando contra isso, que ele acha que se colocar em risco não é uma boa estratégia nesse momento, ela que já tá abandonando essas coisas de seguir a ordem e tal, porque esse pessoal desde que tirou o Birubiru, o grânulo das costas e ficou menos obediente, tá muito saidinho, muito mais humano e tal, que tem um lado bom, mas para a hierarquia militar não chega a ser a coisa mais indicada. Então é meio irônico até, que o próprio Jon, que reclamava de algumas coisas, agora está querendo ter controle em cima dos outros, que justamente o tal do livre-arbítrio não permite que ele tenha. Então, justamente por causa dessa incursão não autorizada, a Rhys busca o corpo, mas também acaba se machucando na hora deles evacuarem Reach. Com a ajuda da nave, da esposa do Soran e da Quan, que foram buscar o Soran e estão levando o resto da galera de carona. A gente vê então o Chief recebendo cuidados, o que acaba ligando com aquela cena que a gente viu lá no começo do primeiro episódio. Não chega a ser exatamente a mesma situação, mas a gente dá uma estendida no conceito, meio que aqui ele está recebendo cuidados pelo que aconteceu nesse momento, e lá ele estava recebendo cuidados pelo que aconteceu no final da primeira temporada. Mas a gente vê aquela situação com outros olhos, já que agora a gente tem noção de que quem estava ajudando ele não era tão amigo ou amiga assim. A Maqui, a abençoadinha, por mais que esteja fazendo as coisas que está fazendo por uma fé, uma crença, uma responsabilidade com um determinado algo que tem a ver com a missão dela, ela também tem o lado humano dela, principalmente depois de ter tido a oportunidade de passar um tempo com os humanos em Reach, conhecido o Jon e tal. Quando ela vê o planeta indo pro babau, isso de alguma forma mexe com ela. Porque não é possível que a pessoa seja tão coração de pedra que esteja seguindo algo assim que o seu mero fanatismo não vá permitir que ela veja a situação do sofrimento de tanta gente. E nesse ponto a gente entende que ela também sabe de coisas que não compartilhou ainda. É por isso então que a gente recebe uma série de novas informações ali durante a conversa dela com o tal do Elite Sanhili, que é chamado de o Árbitro. Para explicar um pouquinho sobre ele, vamos lá. O Árbitro é um posto cerimonial, religioso e político concedido aos Elites Covenant, que são esse tipo específico de alienígena que aparece aí. No jogo Halo 2, a posição é atribuída a um comandante desonrado como forma dele conseguir justamente reparar as suas falhas. Ao invés dele ter chegado lá e a galera ter desgraçado, afastado ou mandado matar, colocam ele como um árbitro para ele poder ter a chance de arrumar a caca que fez aos olhos lá da galera do alto comando religioso, da paradinha deles. Ele ainda tá ali meio curioso, querendo saber que raio que eles foram fazer, esforço todo foi esse em Reach. E aí ela mostra que ela tá ali com a pendrivezinha da Cortana, dizendo que aquilo ali é o que guarda o conhecimento humano. Então esse Elite aí, se a galera da série quiser realmente se ater mais às coisas que acontecem no jogo, ainda que a gente saiba que eles não estão seguindo pedaço a pedaço de forma fiel, mas pelo menos não saírem despirocados contando outra coisa qualquer, ele vai ter algum tipo de participação no como os rumos da história vão acabar seguindo. Porque ele vai descobrir depois é que essa galera que ele segue, por causa da fé dele, de repente está usando a galera inteira para fazer não exatamente o que foi prometido. Talvez pela própria fé desse alto conselho aí, mas o que não significa que a galera dele, da espécie dele, tenha concordado e compactue com aquilo. Então quando ele descobrir isso, ele meio que vai fazer as coisas por conta própria. A batalha de tudo que aconteceu, até antes do que aconteceu em Reach, mas principalmente com as sequências das últimas semanas, tiveram um preço alto, principalmente na Rhys, e é óbvio que agora o Jon tá meio que se culpando por ter pressionado tanto ela. Meio que se ele soubesse que a coisa ia chegar onde chegou, ele tinha pego mais leve com a moça. Agora ele tá com um remorsinho.
a gente vê o cara, o Pablo Schreiber, interpretando o Master Chief, o John 117, que fica entre aquele lance de ter a sua humanidade meio reduzida para ser uma máquina focada de combate, com os olhos na missão, mas também tem o outro lado, aonde ele também é de carne e osso e está sujeito às emoções, principalmente depois que ele tirou o Birubiru. E agora ele é só um humano mesmo. E é justamente na conversa dele com a Halsey que a gente vai ver ele explorar esse lado da filosofia, aonde ele vai questionar o lance de se eles mereciam esse negócio de terem sido transformados em máquinas de guerra, sem cérebro, que não questionam ordens, onde são dispensáveis ali, meio que pode ser usados de uma forma onde deu, não deu, tudo bem, se eu conseguir falar obrigado pra você, muito que bom, se não der também tá tudo certo, porque você era só uma ferramenta, espartano. E ele fica se questionando a respeito de como ela pôde fazer uma coisa dessas e continuar com essa cara de que nada acontece. Então no episódio tem essa coisa meio da dualidade, por mais que ele por um lado queira se comportar como uma máquina fria focado na missão, por outro lado ele tá sujeito a tudo que faz ele ser um humano e tá se comportando assim também. E isso, é claro, vai acabar sendo refletido na hora de fazer o enterro, a cerimônia da despedida oficial do corpo do Fennec, que ao mesmo tempo que ele olha para aquilo como sendo uma coisa frívola, uma crença de costume dispensável de humanos que de repente têm vidas ali que não são aquela a qual ele foi exposto desde que se entende por gente, mas também ele percebe que são justamente as coisas que fazem com que as pessoas tenham propósitos. Essa amarra emocional com as coisas fazem com que elas tenham valor. E nesse momento ele tá sentindo muita falta desse amigo que ele dava tanto valor. Então ele fica numas de eu não quero participar disso porque isso é besteira, mas por outro você vê que ele quer sim, ele precisa inclusive. Então quem também tá aí em Aléria é justamente o Soran com a esposa, que foram para aí porque tinham pistas de que quem tava aí era o filho deles, o Kessler. E aí ele e a esposa vão dar sequência, entram lá nos carros comboio que levam para outros lugares e vão tendo uma DR que, por mais que tenha um peso que seja compreensível, já que ele tá até flertando com a ideia de talvez deixar o lugar dos piratas lá e esse lugar aqui que parece ser tão bacana, convidativo, ele tá se enamorando da ideia de talvez mudar de vida. A mulher que tá com o coração na mão apertado porque perdeu o filho não queria que ele tivesse assim tão felizinho, apesar dele estar assim preocupado com o menino, a forma dele demonstrar isso faz com que ela não esteja tão satisfeita. O cara tem inclusive que se comportar do jeito que a mulher quer. Não é como se a gente não visse isso na vida real. Mas de qualquer forma, não acho que seja o tipo da situaçãozinha da narrativa que mais me atrai no episódio. Eu entendo o porquê tá lá, mas vamos e convenhamos, é um pedaço bastante pentelho do episódio. E nessa parte do episódio eu vou dizer que eu até achei que eles fossem seguir por um outro caminho mais sombrio, já que enquanto ele está conversando com essas duas moças, ele acaba dando a entender que, olha, eu tô tentando ser de boa aqui, conversando com vocês, ser compreensivo, mas eu meio que não vou aceitar não como resposta. E aí quando corta para a esposa que tá lá fora, já que ela tava meio alteradinha e não ia ajudar na diplomacia do momento, e ela encontra um menino com o capacete, que é o que fecha justamente com a descrição, e ela vai atrás. No momento em que ela, de repente, encontra o moleque e tira o capacete, e a gente vê que não é o filho dela, eu imaginei que eles fossem fazer um esquema de, agora que as duas moças demonstraram que queriam ficar com a criança porque realmente queriam dar amor e uma vida decente para ela, talvez o Soran fosse passar dos limites e matar as duas, fazendo com que agora nem é pelo filho dele tivesse deixado esse outro menino órfão de novo de mães adotivas. Teria sido meio tétrico, mas teria sido compreensível num universo que tem esse grau de cinismo e as coisas acontecendo de uma forma pesada. Mas não foi por aí que a coisa seguiu. Eles resolveram fazer a coisa de um jeito onde a mãe, que também tá no limite, na tampinha, resolveu ir lá conversar com o cara, porque tá bem evidente que ele tem mais informações do que as que ele resolveu dar. E aí ela resolve a coisa com um taco e arame farpado. A Reese tá recuperada daquele jeito, das circunstâncias da cirurgia.
o que não significa que ela tá bem. E a Halsey traz as más notícias, dizendo para ela que não só ela já tinha certos danos ao seu organismo anteriores, que era justamente quando o Jon estava enchumaçando a orelha dela e forçando a barra para que ela desse mais de si quando ele queria o time todo afiado, que agora na última batalha, principalmente quando ela foi buscar o corpo do Vanak, ela acabou sendo alvejada lá e tal, então provavelmente ela nunca mais vai ser a Spartan que ela um dia foi. Mas ela já vinha flertando com a ideia de que existe vida após a morte para um espartano. Porque tornar-se um mero civil para eles era visto como algo assim, morrer. E agora ela sabe que de repente ela pode até ser feliz, sendo que ela teve lá um tempo convivendo com o amigo e o seu esposo e viu que eles eram sim capazes de levar uma vida cheia de propósito, diga-se de passagem. E como eu falei que a Rhys estava aprendendo e desenvolvendo a vontade de querer ter uma vida civil, já que esse planeta aí parece ser tão bacaninha, ela tá meio que querendo ficar por aí mesmo, construir uma vida para ela nesse lugar mais tranquilo. O Jon tenta relutar, tenta dar ordens para ela, mas fica rapidamente muito evidente que a hierarquia entre os dois já se foi. Se ele quiser respeitar a amiga, ele vai deixar ela fazer as coisas do jeito dela, já que ela nunca vai ser uma Spartan do jeito que ela era antes, que ela pelo menos aproveite a vida sendo feliz aí, com o resto da galera que parece ter abraçado bem ela. Esse talvez seja meio que um golpe final ali, pro Tiff de fato se sentir completamente sozinho. Tem o lance deles estarem dando a chance até da série renovar o time que vai andar com ele e aquele negócio todo, mas a gente tava, desde o episódio anterior, sentindo falta de alguém muito importante ali do Silver Team. Porque eu não sei vocês, mas eu tava com bastante saudade da Kai, que agora, inclusive, tá lá com o Eckerson em sua bela armadura, tomando o lugar do Master Chief como líder das tropas. Como a coisa tá chegando nesse nível? Será que vão colocar ela como uma espécie de traíra? Será que o Eckerson vai ter mentido pra ela? Será que ela tá sendo usada de forma voluntária? Ou será que ela vai ficar muito puta quando ela descobrir que o que ela tá fazendo tá errado? Eu não sei, não tenho ainda essas informações, mas de qualquer forma, esse é o cliffhanger que eles deixaram pro próximo episódio. E a gente provavelmente só vai ver os caras chegando no tal do Halo mesmo no último episódio da temporada. Mas até lá tem bastante coisa pra acontecer e muita DR entre os personagens quando eles tiverem a chance de se encontrar. Porque o que teve de gente pisando um no calo do outro não tá escrito. E agora o Jon tá puto. E nós finalmente então chegamos no momento dos Telanautas com a participação do Júlio César Teixeira de Moraes, que mandou pra gente: os caras levaram todos os recursos mais importantes embora, mas deixaram a inteligência artificial mais evoluída da humanidade em versão aplicativo de celular, para ficar mais fácil ainda do Covenant transportar. De fato, Júlio, não tem como isso passar desapercebido, porque é o tipo de mancada que no mínimo deve ter sido de propósito. Porque o Eckerson, por mais que seja um tremendo de um FDP, não é tão burro assim. Então a gente fica se perguntando se talvez isso não faça parte de algum tipo de estratégia. Como um outro telanauta comentou aqui, talvez isso seja alguma espécie de cavalo de Troia, com as informações deixadas ou na Cortana ou nesta versão da Cortana, que podem dar justamente as informações erradas para o inimigo perder tempo e não conseguir o que quer. Porque muito honestamente, você deixar um recurso assim de mão beijada, tendo levado todo o resto de mais importante embora, faz bem pouco sentido se for de outro jeito. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês concordam com as coisas que eu disse, deixem aqui. Se não concordam, deixem também, venham fazer parte, assim como o Júlio. Deixem o Responda 2 pontos de vocês para participar do vídeo da semana que vem, para a gente falar sobre o 6º episódio de Halo. Eu vou ficando por aqui, vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês continuarem seguindo com o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais.